Mais uma live e hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico do HIV e seu impacto no corpo. Nós vamos trazer um terapeuta biossistêmico, hoje também um grande amigo que vivenciou o HIV na pele, e ele vai contar um pouco também da história dele e sobre a experiência que ele está tendo agora também em atendimento. Vou colocar aqui o nome da live. O diagnóstico de HIV e seu impacto no corpo. Boa noite, Paty. Boa noite, doutora Lívia. Vamos chegando. A Cláudia Petretti também por aqui, aguardando a Fê entrar, aguardando o Alfredo entrar. Então, hoje nós vamos falar um pouco, sobre o diagnóstico do HIV e o impacto que ele gera no corpo, né? Então, alguns podem se perguntar, mas é lógico que vai gerar um impacto, é HIV. E nós vamos trazer também um outro olhar sobre o HIV, com uma pessoa que viveu na pele e conseguiu chegar no seu processo de cura. Isso é muito importante. E então nós vamos estar apenas falando sobre teoria, nós vamos falar sobre uma vivência mesmo, que o Alfredo Prendino, ele passou nos últimos 2 anos, podemos dizer, quase 3 anos já. Olha o Alfredo chegando. Então eu vou chamar o Alfredo, vou chamar a Fê. E você, Alfredo? A Fê eu já chamei. Vamos ver se ela entra. Prendino, entrou? Fê, entrou? Olá, vixe, minha câmera. Boa noite para vocês. Peraí. Boa Boa noite. noite. Vixe, peraí. Pronto. Aê! Olá, queridos e meus Olá. amigos. Boa noite. Oi, Fê. Oi, Fê. Agora? Ó, estamos combinando, né, Fê? Ali é azul, é outro tom, mas é azul. Pois é, vocês estão mesmo em sintonia. Então, Coisa para quem está boa. chegando agora, nós vamos falar do diagnóstico do HIV e o seu impacto no corpo. E como eu já estava falando, mas como assim? O HIV ele vai ter um impacto no corpo? O diagnóstico muito mais. E nós estamos trazendo alguém aqui que viveu isso na pele e viveu todo o seu ciclo e o processo de cura. É terapeuta biossistêmico e o nosso convidado de hoje, Alfredo Prendino. É com você. Opa! Obrigado pelo convite e para mim é uma alegria compartilhar minha experiência aqui no lugar de libertação, de cura e também, né, como é viver esse diagnóstico, né, como receber um diagnóstico desse, como é que ele impacta a vida da gente. Então tem muita coisa legal aqui para a gente falar, para a gente refletir, para a gente se perguntar, sabe, encontrar as coerências. É isso. Então, vou me apresentar, né? Esperar a Fê entrar. Isso. Deixa ela entrar. Deixa ela voltar. Não, ela tá aí, é que a câmera dela travou. Fê? Será que eu vou ter que chamá-la de novo? Bem-vindo, Deixa eu ver se tem algum. Hugo. Hugo, gente, se vocês conhecem alguém que teve diagnóstico de HIV, vocês conhecem alguém que essa live pode fazer a diferença, manda um aviãozinho aí, compartilhe, são informações muito importantes. Informações que realmente podem, vamos dizer, não digo, até mesmo salvar vidas, né? Porque traz uma outra percepção, um outro significado. A Fê tá de volta. Não sei o que aconteceu, caí. fui desconectada. Ui, pronto. Alfredo, para começar, se apresente e conte qual foi, né, a diferença que o alinhamento biostêmico fez na sua vida e na sua vida profissional. Tá. Eu sou o Prendinu, é meu nome espiritual. Alfredo é meu nome civil. Né? Eu utilizo os dois de uma forma muito fluida já. Sou terapeuta, escritor
palestrante, especialista em alinhamento biosistêmico, né? O alinhamento, ele chegou assim num momento muito importante da minha vida e realmente foi um lugar de muita libertação, né? Então, para falar sobre o diagnóstico, já vai falando, né? Aí eu trago o alinhamento como ele Ok. fez a diferença. Prendino, Não é isso? você recebeu o diagnóstico quando? Recebi em 2006, Fê. Fui fazer uma rotina de exames, na verdade não era uma rotina, eu estava com uma ardência na uretra, no pênis, e eu não sabia o que era, nunca tinha tido aquilo. Fui no urologista, ele observou e resolveu pedir alguns exames para ver alguma infecção, e aí quis pedir o HIV. Eu já tinha feito outros exames na minha vida de HIV, né, em outros relacionamentos meus, em outro lugar, né, que eu tinha morado, e tudo certo. E aí, nesse exame veio positivo. E assim, eu escolhi os exames, e aí estava demorando, eu olhava o resultado tudo na internet, né? E faltava o de HIV, ele não aparecia na internet. E aí, disse, não, amanhã eu olho e nunca aparecia. Aí eu liguei para o laboratório, não, você tem que vir aqui para a gente conversar com você sobre esse exame. Aí eu delei, né? Aí já foi assim, um grande impacto para mim. Eu fiquei nervoso, chamei um amigo meu da área de saúde para ir comigo no laboratório para ver o porquê que esse exame não estava pronto. E aí eu cheguei assim bem irritado lá no laboratório. E aí me mandaram para a sala do diretor do laboratório e ele muito calmamente foi me explicar que tinha dado positivo e que eu precisava refazer o exame. No primeiro momento eu não quis refazer, assim, eu fiquei assim meio estado de choque, assim. Não quero refazer, não quero, isso aí foi um erro, eu simplesmente, né, entrei assim no lugar de rejeição, de negação, mas acabou que eu fui me acalmando e resolvi, né, colher novamente, mas foi aquele impacto, assim, eu estava com esse amigo na sala do diretor do laboratório. Colhi o exame naquela noite mesmo e fui para casa. Fiquei processando isso por uma semana, né? Até receber a confirmação uma semana depois, aí eu fui sozinho receber e tinha alguma esperança ainda, mas parecia que aquilo ia mudar minha vida de alguma forma, né? E mudou, né? Foi positivo, assim, tem hora que a gente fica assim meio sem acreditar, mas eu oscilava, assim, eu não me desesperei, eu sentia uma paz, né? Que estava tudo certo, que eu estava amparado, que ia ficar tudo bem. E ao mesmo tempo eu ficava, como é que eu vou encarar isso? Como é que vai ser esse futuro? Como é que eu vou falar com as pessoas? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Como é que vai ser? Meu corpo vai mudar? O que é que vai acontecer? Eu não sabia de nada, né? Isso foi ali para o final de novembro de 2006, acho que 28 ou 29 de novembro. E dia 1º de dezembro eu assisti, né, nas televisões o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então, tudo isso no jornal e eu entendendo que depois de 3 dias eu vendo aquilo ali como a minha realidade, né? Então, eu já estava achando que no mês seguinte meu cabelo ia cair, eu ia emagrecer. Então, eu estava até um pouco assim resiliente. Bom, não tem mais o que fazer, né? Estou lascado, né? E aí foi, comecei o processo com o infectologista e ele me acalmou e eu fui procurar informação. E aí, assim, o protocolo naquele momento não era tomar remédio, 2006. Você ficava de 5 a 7 anos para tomar remédio. E aí eu ia de 3 em 3 meses no Infecto para fazer exames de CD4 e carga viral. E às vezes hemograma, um exame ou outro de fígado, só isso, assim. Então eu fiquei por 5 anos e meio dessa forma, vivendo a minha vida normal, sabe? Começou desse jeito. Aqui já começa algo interessante, né? Um diagnóstico nos coloca no estado de choque, e no estado de choque a gente já não raciocina direito, e é aquilo que você traz, né? Ah, minha vida vai ser essa, vai acontecer isso. E acabou. Já tem a projeção de um futuro, né, determinado por aquilo que dizem que é o que acontece.
E aí, mais uma vez, entra, para quem já acompanha a gente aqui há algum tempo, aquela história do, nossa, você era HIV positivo e não foi tomar o coquetel, ainda esperou anos, mas se o HIV faz o que dizem que faz, por que esperar? Por que 7 anos só depois para tomar o remédio? Na época me disseram que era um vírus lento. Era um vírus lento, né? Que aí o corpo não tinha necessidade de combatê-lo de início, né? E por que que lá atrás tanta gente morreu tão rápido, né? Não esperou 5 anos o diagnóstico dos artistas lá atrás. Não foi 5 anos, né? Então, assim, são muitas coisas para a gente se questionar. Por que que hoje em dia tem que tomar logo na sequência do diagnóstico? E eu fiquei 5 Já mudou de anos e novo. meio sem ter nenhum problema, e aí agora o protocolo é tomar assim que sabe, né? Então fica aí para a gente se questionar. Será que as justificativas são plausíveis? Ou são coerentes, fazem sentido? Ou simplesmente o médico falou que tem que tomar, então vamos tomar, né? Não é que negando nada, mas vamos só se questionar, né? Buscar esses questionamentos, assim, o que é que faz sentido, o que é que não faz, sabe? Eu acho que quem estiver aqui assistindo a gente é legal, assim, observar e tudo, e buscar estudar, sabe? Se você tem ou não tem HIV, conversa, ou então se conhece alguém que tem, começa a estudar, a pesquisar, sabe? Informações para encontrar as coerências ou não. Entendeu? O que é que faz sentido, o que é que não faz. Alfredo, E uma coisa importante, pera reforçando, gente. Só para ele trazer para as pessoas saberem, né? Quantos livros você leu sobre o assunto? Olha, Fê, foi um bocado, viu? Deixa eu ver. A bibliografia do meu livro tem. Mas, assim, eu vim investindo em autoconhecimento desde 2012, né? Bastante, assim. Então, aí 11 anos. Mas eu encontrei, assim, muitos livros. No meu livro, eu cito 3 que o Hammer cita do livro dele, e tem mais 20 que eu pesquisei na internet, que eu consegui, alguns eu consegui comprar, né? Então, eu fui realmente investigar, vivenciar o processo, e aí hoje eu consigo dizer, né, o que realmente faz sentido, o que realmente não faz. Porque eu fui buscar informação, né, e vi a experiência de muitas outras pessoas nesses 40 anos. E só foi buscar a informação porque começou a se fazer perguntas, começou a questionar Exatamente. aquilo que estava sendo dito como verdade absoluta, né? Aí você, a partir desse questionamento, você foi atrás de informação, né? E aqui, Quando gente, Diz, Fê. Exatamente, Fê, é isso mesmo. Pode falar, Fê. e aí o que entra aqui, gente, como a gente está falando assim de impacto de diagnóstico, vamos pegar pela própria medicina oficial, que diz que o HIV é um vírus que não te mata. Então, aqui é uma verdade que eles dizem, esse vírus não te mata. Só que aí, na sequência, eles trazem uma informação que gera um grande choque, né? E a informação é, ele não te mata, mas se você pegar uma gripe e tiver ele, se você não tem mais sistema imunológico. Então, as Cuidado. pessoas, principalmente quando eu voltava lá na década de 80, recebia aquela informação, e isso era um choque muito maior, porque era algo desconhecido, né? Pense em algo que a gente viveu há pouco tempo aí, que era desconhecido, que de 100 pessoas, 95% podia dar positivo e não ter nada, e outras 2 teriam pulmão comido. Tá tudo ali, ó. E você vê, isso que a Fê falou aqui, meu diagnóstico foi de 2006. Eu fiquei 5 anos e meio sem remédio. E tomei remédio por 8 anos. De 2012 até 2020. Quando eu comecei a me questionar, né? E eu tomava aqueles remédios, troquei alguns remédios na época, atualizei, mas sempre um incômodo, né? E quando as leis chegaram para mim, e olha que eu sou filho de médica, eu só fui falar para a mamãe 9 anos depois do diagnóstico, porque eu entendi que era uma coisa para mim, eu não queria deixar ela preocupada, e eu estava me cuidando muito bem. Então, assim, sempre fui muito caxias no médico, nos exames, tudo de acordo com o protocolo, o figurino.
né? Mas aí quando chegou em 2020 e as leis se apresentaram para mim, a primeira coisa que a gente pensa, nossa, deve ser um charlatão, né? Mas algo forte aqui dentro, assim, eu digo não, mas espera aí, deixa eu investigar isso daqui melhor, deixa eu buscar mais informações. E assim eu comecei, ali em abril de 2020, né? E aí tudo foi fazendo sentido, né? Mas aí, caramba, isso faz sentido. Comecei a estudar as leis com vocês em junho, no curso básico, 2 meses de curso. Esse cara faz tudo sentido, mas eu ainda tinha meus medos de parar um E conta, remédio, ou então, né? e conta o que começou a acontecer quando você passou a conhecer as 5 leis biológicas. O que começou a acontecer com Exatamente. você? O que foi que aconteceu? Eu fiz esse curso básico de 2 Só meses deixa eu dar um oi especial só aqui, gente. Desculpa te interromper, diga, Brindinu. Olha quem tá aí, Vinícius. Beijo, querido. Vini, bem-vindo. Maravilha. Coisa Vinícius boa. é um dos grandes especialistas em 5 leis biológicas no Brasil. Exatamente. Atualmente, nosso professor e mestre. Que coisa boa tê-lo aqui. E aí eu fiz o curso de vocês, tudo fazendo sentido. Super estudei o curso, achei maravilhoso. Tudo fazendo sentido para mim. E aí eu resolvi entrar na especialização, né? Eu quero aprofundar mais, porque era um curso básico, para eu ter segurança de parar o remédio. E aí eu entrei na especialização. Com 3 semanas da especialização, eu comecei a vomitar os remédios. Então isso foi assim muito claro o que estava acontecendo, né? O meu inconsciente, aquilo tudo já fazia sentido para mim no consciente. E o meu corpo já tinha absorvido o inconsciente também. Mas eu estava ali no condicionamento, uma hora tudo bem, eu vou ter que parar o remédio. Mas eu ainda não tinha preparado esse momento, né? Ou então programado esse momento. E o meu corpo, ele já sentindo que estava tudo certo com que a informação que eu estava recebendo, aquilo tudo já fazia sentido, começou a expulsar do remédio. E eu não sou de vomitar, nunca vomitei esses remédios. Então, eu comecei a observar ali. Então, agora, tá aqui. Eu tenho que, né, vou aproveitar esse momento que meu corpo expulsou isso, o remédio, e vou sustentar. E aí comecei o meu processo mais fortemente de abraçar esse leis e de me experienciar nesse lugar de a quarta lei está aí, e não é só a quarta lei, é a primeira lei também, né? Como é que eu fico Tem que doente explicar de para as algo que vem de pessoas. fora? Não, a primeira lei também, né? Uhum. Como é que diz a primeira lei? Eu só fico doente a partir de um hiperestresse que eu vivo, né? Então, assim, tudo bem, o diagnóstico de HIV traz muito estresse, ele pode gerar doenças. O diagnóstico, na verdade, ele ativa N medos, N conflitos dentro de mim, e eu vou adoecer por conta desses conflitos. E não porque tem um vírus que vai destruir o meu sistema imunológico e que vai, né, que eu posso morrer disso. Então, é uma dinâmica, é um paradigma diferente. E aí, reforçando, né, a primeira lei. Então, eu vivo um hiperestresse, que é uma situação que me pega de surpresa. Então, vamos pensar. O diagnóstico pega de surpresa. Você não consegue reagir, que na natureza é luta e fuga. Até o Alfredo tentou, né, quando ele fala do diagnóstico, um programa de fuga, que é a negação, mas no fundo fica congelado ali. Forte Totalmente teor emocional congelado. e uma dificuldade de partilhar aquilo que ele está sentindo. Porque é um momento que a nossa biologia está sentindo. É um desafio biológico, né? Não é assim, foi algo emocional que aconteceu. Não, é dentro da nossa biologia. É um choque para a nossa biologia. E aí, Fê, com esse choque, o que é que a gente começa a pensar sobre a nossa vida, né? Como é que eu vou viver a minha sexualidade? Como é que eu vou ter os meus relacionamentos? Como é que eu vou trazer isso para minha família? Como é que eu vou viver os preconceitos? É um Muitos segundo armário que a medos. gente fala, né? Tem muitos medos e aí ativa muitos programas, né? Eu acho até que eu consegui lidar de uma forma mais light com isso, porque o HIV ele abriu as portas da espiritualidade para mim. Foi quando eu conheci o espiritismo, não,
não que eu conheci, mas quando eu entrei, assim, fui encontrar respostas lá que me confortassem o coração para eu ter um entendimento de que por que aquilo entrou na minha vida, né? Então eu tinha uma questão de compulsão sexual antes, então eu entendi o HIV como um freio para minha compulsão sexual, e aí eu acabei me abrindo para a espiritualidade. Então ele teve uma função na minha vida, né? Então, assim, eu não me deixei mergulhar no estresse e tudo. Eu né, busquei qual o aprendizado disso aqui, né? Naquele momento, a clareza que eu tinha, qual era o aprendizado que aquilo estava me trazendo. Porque eu vivia uma compulsão que me fazia não ficar bem, assim. Eu era refém do meu corpo, eu não controlava os meus instintos, os meus desejos, e isso me prejudicava muito na vida. E eu não queria isso, mas o meu corpo queria, então era uma briga que eu tinha. Então o HIV me freou isso e aí eu fui mergulhar na espiritualidade e aí muita coisa melhorou na minha vida. Uma Né? coisa muito importante, né, que o Alfredo está dizendo aqui, uma coisa que depois que a gente conhece as 5 leis, a gente começa a olhar para os sintomas, para as chamadas enfermidades de um outro jeito, né? E isso que o Alfredo está falando é justamente o que a gente começa a vivenciar através desse olhar das 5 leis, né? Por quê? O que a gente entende que a enfermidade, o sintoma, é um chamado, né? É uma oportunidade para que você olhe para o que você está fazendo com a sua vida. Qual é a forma que você está vivendo, né? E quando tem algo que se manifesta em nós, é uma grande oportunidade para a gente ou consideradas enfermidades, né, como uma ameaça, né, como algo que eu preciso temer, e sim como algo que está dizendo para mim, olha aqui para sua vida, né? Dessa forma que você está vivendo não tá legal. Vamos mudar? É um convite, né? Só que a gente tem muito pânico, né, dos sintomas quando eles se manifestam. Então, as 5 leis por uma compreensão que é muito científica e biológica, né? A gente entende os processos do corpo de uma outra maneira. E aí, olha só, o chamado, né, do Alfredo foi, poxa, será que isso que eu estou fazendo comigo, né, tá realmente me fazendo bem? O que esse sintoma tá me convidando a olhar? E aí ele se conecta com a espiritualidade. E aí ele revê a vida dele. E daí ele faz mudanças, né, na vida dele. Então, isso é muito bacana. Isso é um presente que as 5 leis nos trazem, né? Sim, é o autoconhecimento, né? Espiritualidade é o autoconhecimento. A gente saber exatamente quem a gente é, por que a gente está aqui, o que é que eu estou fazendo com a minha vida. Então, recalcular a rota, né? Então, na verdade, ele foi um presente, né? O diagnóstico ele foi um presente no meu caminho, nesse caminho que eu vinha, né? De questões com a sexualidade, e existe o tabu do HIV, e acho que é o tabu, porque é um tabu do sexo, da sexualidade, que a gente não fala sobre, e que a gente, né, viveu e vive muitas repressões ainda. Então, ele está aí associado, né? É o tabu do sexo, o tabu do HIV, o tabu do sexo. Então, por isso que tem esse estigma, né? E aí as pessoas têm dificuldade de olhar, né? De falar com naturalidade, porque é sexualidade. Né? Alfredo, e agora compartilha mais sobre o seu caminho. A partir do momento que você encontrou as 5 leis, você já vinha no processo de autoconhecimento, começou a vomitar, né, os remédios do HIV. E o que aconteceu depois disso? Aí eu fui seguindo o processo, né? Assim, segui o curso e fui me observando. Aí fiquei 3 meses sem tomar o remédio, aí fiz exame depois, fiz o exame quando eu parei, fiz exame depois.
E aí, assim, comecei um estudo profundo também de me observar, observar o meu corpo nesses 3 meses. Se eu ia ter alguma coisa, então tudo era muito novo para mim, mas tudo fazia sentido pelo olhar das 5 leis. Então, eu fui observando tudo o que acontecia comigo, assim, de uma forma muito minuciosa. Todo e qualquer sintoma que aparecia, eu fui começando a estudar, saber o que é que significava cada exame, sabe? Aí depois de 3 meses, os exames eu vou fazer de novo. O que é que eles me trazem? Então, eu fui fazendo um autoestudo, né? Fui seguindo, aí virou o ano, né? Ainda no final do ano desse curso, eu fiz sessões, né, com você, para a gente olhar de uma forma mais sistêmica para as minhas questões com a sexualidade, né, de acordo com o que o Hammer traz, né, sobre o que é que significa o exame de sorologia para o HIV, né? Isso é um exame de alergia. Então, de uma alergia a algo que nos impacta. Então, o que é esse algo? Né? O Hammer, que é o descobridor das leis, né? Quem percebeu as leis, que é um médico alemão oncologista, ele que trouxe as leis, né? Que apresentou as leis, né, para a nossa sociedade, ele traz que é uma alergia ao esmegma. Né? O esmegma ele é criado ali para lubrificar o pênis entre a glande e o prepúcio. Ali é para lubrificar na hora da penetração. Então, aqui não tem um cheiro forte se você não higieniza direito. E isso, nas relações, isso já aconteceu comigo e com várias outras pessoas que eu conheço. Existe uma aversão àquele cheiro. Né? Você perde até o tesão de se relacionar com a pessoa se não tiver uma higienização. Então, esse é uma primeira aversão que a gente tem, né? É um estado de choque ali. Você rejeita aquilo e o teu corpo, ele cria um anticorpo relacionado àquilo. O Hammer traz que é esse anticorpo, essa proteína, né? Essa cadeia proteica que vem nesse anticorpo, que traz o positivo do HIV. Então, assim, eu sinto que tem mais coisa, que não é só isso, porque a gente vive, como eu digo, o segundo armário. São muitas inadequações, a gente é visto como aberrações, né? Tanto pela homossexualidade e aí pelo HIV isso duplica, né? Ou triplica, enfim. Então, são muitos, como é que eu posso dizer, impactos. Eu estou me relacionando com o homem, se eu não me aceito, aquilo para mim me impacta, eu estou fazendo algo errado. Meu corpo está produzindo cadeias proteicas para me sustentar diante daquele conflito que eu não me aceito, ou que eu não me valorizo, ou que eu me vejo impotente em viver o que eu sinto, o que eu gosto. Então, são várias questões aí que entram e que o nosso corpo expressa. E o que aparece no exame são várias proteínas detalhadas. E proteínas são aquelas que fazem o exame ficar positivo, né? Então, eu também fui estudar isso, cada proteína dessa, né? E aí? Então, pode falar, Fê. Senão eu fico falando Não, pode sozinho. continuar da Pode proteína. interagir aí, me diga. O que acontece? Diz. Assim, tem uma lista de 6 a 10 proteínas. Isso varia no planeta. Em alguns países é diferente. Se você no seu exame aparecer a proteína 1, 2 e 3, seu exame dá positivo. Em outro país é a proteína 3 e 4. Em outra é a 3, 4 e 5. Entendeu? Então, tem variações. E o que é que significa essa proteína no seu corpo? Né? Não é o vírus que a gente chama, todas as doenças virais, né, são cadeias proteicas, são proteínas que estão para reparar o nosso corpo, os tecidos do nosso corpo, para nos ajudar a sustentar os conflitos que a gente vive, de contato de separação, de autodesvalorização. Então, principalmente de contato de separação, que é o que a gente mais vive, né, nessa questão das relações, contato de separação. E aí uma coisa que é sempre importante a gente olhar são os sintomas que a pessoa expressa. E se a gente pegar a década de 80, um dos principais sintomas, além do emagrecimento rápido, era a pneumonia. E a pneumonia,
né, o que tem por trás dela, o desafio biológico que é vivido, né, é um grande medo de morrer, é uma certeza que eu vou morrer. E até numa frase que definiria a morte está em mim. Então, quando a gente pensa alguém que recebe, principalmente na década de 80, o diagnóstico de HIV, a morte está dentro dele, está dentro dela, né? Então, olha o impacto disso. E aí o impacto vem para os pulmões, numa região que capta oxigênio. Então, se eu estou num grande medo da morte, o elemento mais vital é o oxigênio. Então, o nosso corpo se adapta para captar mais ar para poder sobreviver. E aí, quando, né, a situação passa, eu saio do medo de alguma forma, seja porque eu vi que nada aconteceu, seja porque eu tomei de repente uma medicação que me fez sentir melhor, né, pelo menos seguro, eu vou entrar numa fase de reparação do organismo e aí eu tenho uma pneumonia, por exemplo. Nas leis a gente vê que o emagrecimento rápido tá vivendo um desafio biológico muito, muito, muito ativo, muito forte. E chega-se aí a perder, sei lá, até mesmo 5 quilos em uma semana, no início. Então, a gente compreende e outras pessoas que não expressam HIV podem ter a mesma coisa, porque é o impacto daquilo que nós estamos vivendo. E muitas vezes, hoje muito menos, não é, Alfredo? Não é, Fê? O diagnóstico do HIV, para quem principalmente não viveu a década de 80, nem se importa muito, porque tem um coquetel. Agora, para quem viveu aquele medo, o diagnóstico do HIV, ele é muito perigoso. O diagnóstico. Porque junto com o Em diagnóstico 2013 já eu vem o que comecei, eles desenharam, né? Junto com o diagnóstico vem, não tem cura, então em algum momento isso pode te levar a óbito, né? Então, receber o diagnóstico era ter uma notícia que foi o que o Alfredo falou. Como que eu vou viver, né? Num primeiro momento, ele falou, resignado, não tem o que fazer, né? Quantas pessoas não se entregam exatamente. simplesmente por conta do diagnóstico, né? Naquela época ainda Em mais. 2012, em 2012 eu comecei a tomar o remédio, estava super com medo de tomar o remédio, saber como é que meu corpo ia reagir, mas meu médico bateu o martelo e disse que era hora de tomar. Eu estava com 5 anos e meio do diagnóstico. E aí o que eu senti no meu corpo, que eu fiquei um pouco inchado. Foi um ano que eu fiquei assim, um pouco mais inchado, foi que eu percebi assim do impacto dos remédios. E aí depois de um ano dos remédios, né, em 2013, no segundo semestre, eu comecei a emagrecer. Mas eu emagreci 10 quilos em 4, 5 meses, sem fazer dieta, sem nada. Eu simplesmente emagreci. E eu não entendia por quê. Não Hoje entendia você por quê, entende. até as pessoas da família. Hoje eu entendo, eu estava num conflito ativo grande, né? E assim, eu emagrecia e qual era a desculpa que eu dava para minha família? Não, eu tinha começado a fazer yoga, estava com alergia à lactose, então a minha alimentação mudou e eu emagreci. Foi essa a desculpa que eu dei, mas eu estava um pouco assustado comigo. Eu entendia também que tinha um tal de efeito colateral do remédio, que tinha a ver com lipodistrofia, mas o meu corpo eu emagreci todinho. A lipodistrofia, você emagrece os membros e fica tudo concentrado no tronco. Emagrece o rosto, emagrece os membros e o tronco ele fica meio que gordinho, inchado. E eu não fiquei assim, eu emagreci completo, como uma pessoa bem magra, e os músculos ficam aparecendo, às vezes ficam aparecendo. Eu comecei a ficar um pouquinho assustado com aquilo, mas fui nos médicos e nada se detectou. Já estava 1 ano tomando remédio. E eu seguia sim, foi um período que eu estava mergulhando bastante no autoconhecimento. Eu só fui conseguir engordar, e olha, eu podia comer um boi inteiro. Podia comer, que eu sou taurino, eu gosto de comer, eu não fiz dieta, nada. Eu não engordava por nada, por nada. Eu só fui começar a engordar 5 anos depois, quando eu já estava num segundo relacionamento, soro diferente, que a outra pessoa não era, e quando eu fiz 40 anos. Aí eu comecei, meu corpo começou a mudar. Ou seja, eu já estava assim, no segundo relacionamento sendo acolhido, vivendo uma sexualidade saudável. O Tantra tinha curado a minha compulsão sexual, mergulho no Tantra. Eu estava trabalhando como terapeuta, estava morando em São Paulo com um parceiro que eu gostava muito, fui acolhido. Devo ter saído de muitos conflitos aí.
né? E aí saí, comecei a engordar. Comecei a voltar para o meu natural, Quando a né? gente se sente Então, seguro, né? O nosso sistema corpo e mente, ele tem a possibilidade de retomar o equilíbrio, né? De se autorregular. Mas a gente precisa estar se sentindo seguro. então isso foi bem impactante. Eu fiquei 5 anos, né? Não engordava por nada, né? Quem for entrar aí no meu Instagram vai ver umas fotos lá do início, no começo, vocês vão ver a diferença, né? Alfredo, e aí Mas é isso, fui seguindo. eu me recordo bem que você fez os primeiros exames. Tinham alguns exames renais que não eram bons enquanto você ainda tomava a medicação. E 3 meses após você parar o remédio, os exames dos rins ficaram ótimos, né? E os rins, eles Exatamente. é que eu gosto de falar do rim como uma entidade, né? Porque são dois, mas o rim é o órgão, sei lá, mais importante do corpo. É claro que aí vai ter que dividir com o coração e outras coisas, porque o cérebro é o coordenador, né? Então, sem cérebro nada acontece, mas o rim é o cara, é ou não é? É, A gente não pode tomar algo que exatamente. falam que faz bem que tá matando o rim. Foi exatamente nessa época. Eu parei os remédios e fiz os exames. E aí, quando eu fiz os exames, a minha creatinina deu alta. Aí eu fui mostrar a mamãe. Ela disse, meu filho, sua creatinina está maior do que a da sua avó de 90 anos. Aí eu digo, não, estou vivendo minha vida normal, só pode ser por conta dos remédios, né? Mas não se preocupe não, eu vou marcar o doutor, né, doutor Jorge, meu médico, e vou mostrar para ele, mas deve ser dos remédios. Ela ficou, uma médica, ficou preocupada, né? Porque o nível de creatina ali para minha idade, daquele jeito, não estava legal. Isso Então que eu fui no ano? médico, ele falou 2020, quando eu parei os 2020. remédios. Foi logo na parada. Foi no momento que assim que eu parei, no outro dia eu fiz os exames, para ver exatamente como é que meu corpo estava. Então eu já estava com esse impacto aí da creatinina. E aí um mês depois eu fui no médico, ele falou, é por causa do remédio tenofovir. Aí ele pediu um novo exame para eu fazer em um mês, e aí eu fiz. Mas ele achava que eu não falei para ele que eu tinha parado o remédio, né? Nem para a mamãe. Então, eu sabia que o exame, depois de um mês, ele ia dar melhor. E deu, né? Por quê? Porque eu tinha parado o remédio. Então, realmente, o exame da creatinina normalizou depois de um mês. Né? E aí, depois de 3 meses, eu refiz todos. Então, já estava tudo normal, né? Se eu for falar de exames de HIV, assim, de carga viral e CD4, que é o que normalmente a gente faz, que os médicos pedem para acompanhar, a minha carga viral de zero, indetectável, como eles chamam, né? Quando eu parei o remédio, 3 meses depois, ela foi para 59 mil. E eu não tive nada. Né? Então, o que é que significa uma carga viral indetectável? E depois de 3 meses, ela foi para 59 mil e eu não tive nada, né, no meu corpo. E o CD4 nessa época eu não fiz, né, depois de 3 meses. E aí eu continuei observando. Comecei, né, estava vivendo também um processo de trazer tudo isso num livro, né, que é a minha autobiografia, que eu lancei tem um ano. Então, todo esse processo que a gente está conversando aqui está registrado no meu livro Revoluções. E aí, antes de eu fechar o livro, eu fiz mais um exame de carga viral e de CD4. O de carga viral, de 59 mil, ele foi para 5 mil. Ou seja, diminuiu 90% sem remédio. Como explicar isso? Né? Por que diminuiu sem remédio? A tendência não é aumentar? O normal não é o vírus se replicar no corpo? O meu CD4, ele nunca passou de 600. Sempre foi de 600 para baixo. Dizem que o normal, o bom é mais de 1.000. E que o perigoso é menos que 200. Eu também, assim, o meu CD4, ele nunca foi alto. Chegou ali no máximo 500 e pouco. E ele também nunca passou para menos de 200. E eu também nunca tive nada relacionado a isso. Quando eu fechei o livro, meu CD4 estava 288. E eu não tive nenhuma questão, nada. Porque será que o CD4 está
realmente relacionado à imunidade. É porque são muitas questões que a gente vai falar aqui. Aí a gente entra para falar de imunidade, que a imunidade, pela visão das 5 leis, é outra diferente dessa que a gente está acostumado, né? Então, essa relação de CD4, por exemplo, tem um amigo que ele estava com CD4 1000, acabou de receber o exame, e teve um herpes zoster, com carga viral indetectável, CD4 de 1000, e teve um herpes zoster. A herpes zoster não dá em pessoas com HIV que estão com a imunidade baixa? Será que a herpes zoster vem mesmo por conta da imunidade baixa? Ou tem algo por trás? Né? Fica aqui o convite para investigar, porque é possível investigar e encontrar as respostas disso. Eu conversei com meu amigo e fez todo o sentido que ele viveu para ele ter tido a herpes zoster. E não porque o CD4 dele... O CD4 está até contrário, era para estar baixo para ele ter tido a herpes zoster, mas estava 1000. Né? E aí é uma coisa que o Dr. Hammer reforça na quarta lei biológica, gente, né, que os micro-organismos, que as cargas virais estão a serviço do nosso organismo, elas fazem parte do nosso organismo, porque o nosso organismo ele tem todo o processo dele de autorregulação, e ele fala que o sistema imunológico, como contaram pra gente, não existe, ele é diferente. O nosso sistema imunológico está o tempo todo buscando um equilíbrio, não contra invasores, né, mas de acordo com aquilo que nós estamos vivenciando. Então, se eu pratico bastante, por exemplo, atividade física, uma corrida, o meu órgão vai ter que se adaptar, né, para conseguir continuar aquela corrida. Se eu faço uma musculação, meus músculos têm que se adaptar àquela musculação. E isso vai fazer com que várias cargas proteicas, né, no meu organismo seja diferente. Né? E tem hora que nós vamos ter números mais altos, números mais baixos de alguma coisa que não tem nada a ver com eu ficar doente ou não. Então, a mesma coisa que o Alfredo trouxe, ele tem uma carga viral altíssima, que acima de 200 já era perigoso, estava com 59 mil, ou seja, era para ele estar morrendo, e ele estava feliz da vida. Né? E depois, do nada, caiu para 500 e pouco. Ou seja, o nosso organismo ele está sempre em processo de autorregulação. É claro que não é do nada. O Alfredo, ele mergulhou no processo de autoconhecimento, ele mergulhou não só em terapia e estudo dentro de curso, mas em livros, percebeu o corpo dele e o corpo dele chegou nesse estado de equilíbrio. Eu acho que é a melhor palavra que a gente pode usar aqui. Sim, é muito libertador, porque... fala, Fê. É isso, é muito libertador. Assim, é a maior revolução da minha vida. Diga. E aí o Alfredo, nessa maior revolução da vida dele, lançou o livro Revoluções, né, contando sobre esse processo dele da cura do HIV. Como que tudo isso mudou. Você tá com o livro aí, Alfredo? Olha o livro dele. Tô com o livro aqui. Gente, disponível na Amazon. Disponível na Amazon. Exatamente. Quem quiser é só adquirir e conhecer de pertinho essa história, que aí eu trago autobiografia mesmo. Desde o meu nascimento, todos os meus conflitos e como eu fui lidando com eles. Todas as estratégias que vivi, né, do meu ser para ir lidando, e hoje eu estou me sentindo muito mais centrado, equilibrado, num outro grau de consciência sobre o meu corpo, sobre a minha vida, sobre o que significa tudo que acontece com ele, né, o que são realmente as doenças. Agora, então é uma libertação absurda. Alfredo, conta um pouquinho para as pessoas, né, como é forte essa questão da identidade, né, relacionada à enfermidade, né? Então, quando você é diagnosticado com HIV, então você é uma pessoa soropositiva, né? Isso te traz uma carga e nessa identificação com isso, você toma isso como bandeira, porque quando tô adiantando a história aqui, mas vou deixar o Alfredo contar um pouquinho. Quando ele passou por todo esse processo que ele estava contando para vocês, né? E quando ele se curou, né? Como existe esse estigma de ser uma doença incurável, né? E aí ele foi falar para as pessoas da comunidade, né, a qual ele pertencia, né, de pessoas que eram portadoras de HIV, ele foi rejeitado, ele foi as pessoas
não aceitavam o fato dele estar trazendo uma possibilidade de cura, né? Conta um pouquinho Sim. disso. Eu acho importante, Alfredo, porque a gente acha, né, na teoria, que as pessoas estão querendo melhorar e que elas estão querendo se curar. Porém, é tão forte, né, o estigma disso, que quando você fala, então, olha, aqui na minha história, né, eu me curei, eu fiz essa caminhada. E aí a pessoa fala, não, impossível, você é charlatão, você está mentindo, não pode ser, não é real, né? Conta um pouquinho. Eu fui trazer assim a oportunidade das pessoas adquirirem meu livro e aí assim veio muito forte quando eu estava fechando meu livro de trazer a palavra cura na capa, né? O subtítulo do meu livro é Como Vencer a Compulsão Sexual e Me Curei do HIV. Isso veio muito forte justamente para chamar a atenção. O meu livro é um pedido para a espiritualidade, é para compartilhar uma experiência positiva que eu vivi de cura, de libertação, de poder viver bem, de transformar a minha vida. Então, meu livro é uma partilha disso, para agregar na vida das pessoas. Então, o fato de eu ter usado a palavra cura mexeu com muita gente. Né? Mas como assim cura? Como assim? Sabe? Então começaram a me questionar, queriam saber se eu tinha tomado remédio, se eu não tinha, sabe? E assim, ficou algo. Começaram a desrespeitar o meu trabalho, achando que eu era um charlatão, que eu queria vender livro. Não é isso, né? Eu poderia estar vivendo muito bem, feliz e não compartilhar isso, mas é algo tão maravilhoso que não tem como não compartilhar. Então, por isso, todo esse processo de olhar para a minha biografia, de viver tudo isso, é um processo meu, né? E existe esse lugar de eu querer compartilhar isso e as pessoas, algumas que receberam, têm essa identidade tão enrijecida, assim, são muito militantes. Quem são elas sem o HIV? Se chegasse pela medicina tradicional a cura do HIV amanhã, será que elas iam realmente querer essa cura? Porque são bandeiras e são identidades sustentadas que qualquer coisa que venha fora disso ou que me faça perder esse lugar, eu não sei quem eu sou se eu deixar de ser soro positivo. Como assim? Uhum. Minha vida é plena, eu tenho infinitas possibilidades para viver a minha vida. E não, assim, se eu dediquei boa parte da minha vida, né, se alguém dedicou a militância do HIV, maravilha. Tudo que funcionou, tudo que foi até aqui valeu e ajudou muita gente. Mas se daqui para frente pode ser diferente, por que eu não me abro para essas possibilidades, para encontrar um outro eu aqui dentro que está esperando para despertar, sabe? Para viver algo novo e não ficar preso, né? E ficar sustentando esse lugar de que não existe saída. O único lugar é o caminho A da alopatia. Eu acreditei assim, eu vivi assim por 8 anos. Fiz tudo como mando figurino. E o fato de eu ter recebido um convite, né, e ter acessado informações ousadas, me fez querer investigar mais. E isso foi o que fez a diferença na minha vida. Então, assim, se chega algo novo, por exemplo, existe o caminho A que todo mundo conhece. Se apresentou para mim o caminho B, o caminho biológico. Eu poderia ter escolhido não mergulhar. E eu escolhi mergulhar. E tudo foi se mostrando. Então, eu consegui mudar a minha vida porque eu me abri para o novo. Né? Eu soltei a minha identidade. Será que eu vou ser realmente soro positivo pro resto da vida? Porque do jeito que está aí, 40 anos de epidemia e nada acontece, né? Então, assim, eu soltei essa minha identidade e pude me experienciar nesse lugar. Será que eu consigo me curar? Que caminho bacana é esse? Fui investigar. Mas no primeiro momento eu achei que o Rano era um charlatão. Mas aí eu comprovei no meu corpo que não é. Então, é muito libertador essa questão da identidade. Solta o que você viveu, se abre para o novo, e aí você vai tomar a decisão se aquilo vai ser bom para ti ou não. A gente aqui não quer convencer ninguém, a gente quer apresentar um caminho B. E esse caminho B pode te libertar de inúmeras coisas, pode revolucionar a tua vida para o bem, para o melhor, para a tua máxima potência. É isso. Se fizer sentido para você. Mas é preciso uma abertura para a informação chegar, para você se permitir ler, estudar, conversar com quem viveu,
sem julgar, sem apontar, sabe? Porque quando a gente julga, por que eu estou julgando? Por que aquilo me incomoda? Por que a cura do outro me incomoda? Porque ameaça a minha Né? identidade. Ameaça a minha identidade. Foi muito bom a gente estar conversando sobre essa história da identidade, porque eu vou aproveitar, eu vou introduzir aqui o convite e deixar o Fê reforçar. A gente vai fazer um aulão, né, gratuito no YouTube. Então, se vocês ouviram aqui a história do Alfredo, chamou atenção, né? Poxa, eu quero entender mais sobre isso, quero poder expandir, né, o meu olhar, a minha consciência. Essa aula que a gente vai dar no YouTube gratuita vai acontecer no dia 25 de maio, às 20 horas, tá? No link da nossa bio, no Seja Você a Diferença aí, no Alinhamento Biosistêmico, tá lá. Você entra no grupo do WhatsApp da aula, lá a gente vai mandar todas as informações. O nome da aula é O Sintoma Não Te Define, tá? O sintoma não te define, o sintoma não diz quem você é, o sintoma não te limita, ele te convida. O sintoma não é sentença. Sintoma não é sentença. Nós somos seres dinâmicos. E da mesma forma que nós passamos a expressar algo por aquilo que nós vivemos, nós podemos mudar essa forma de viver, essa forma de caminhar e deixar de expressar. Por isso, o sintoma não é sentença. Maravilhoso. Anotem aí, vale muito, viu? É um lugar de libertação para vocês. Começarem a abrir essa, né, a caixinha aqui para outras possibilidades. Porque se a gente não faz isso, não cai do céu um anjo e muda a nossa vida. A gente tem que... Os anjos são esses novos lugares que a vida vai convidando a gente para perceber, para ouvir e para ver que faz sentido. Ou não, né? Mas se permita o novo. Em alguns casos, a gente pode até trazer, exigir coragem também, né? Porque quando eu vou para conhecer algo novo, aquele algo pode mudar a forma como eu enxergo a vida. E será que eu estou preparado para isso? Agora, se você está preparado para isso, dia 25 de maio, às 20 horas, nosso canal no YouTube, O Sintoma Não Te Define, vai abrir. Para mim, foi um divisor de águas. A Fê me apresentou as 5 leis quando ela estava fazendo um curso com a doutora Eleanor Luzes. Hoje, minha grande paixão nessa área profissional. O Alfredo chegou depois de assistir uma palestra de um dos nossos alunos. Aí veio assistir a minha palestra, depois mergulhou comigo e com a Fê. E o processo dele foi acontecendo. Então, aonde ele chega na cura do HIV e aonde ele se torna um especialista também como terapeuta biossistêmico. Alfredo, Sim. conta aqui pra gente. Você, nesse momento, está atendendo? Está mais dedicado a palestras e livros? Como que está? Eu estou atendendo, né, acompanhando quem sentir necessidade de vivenciar esse processo. Eu estou disponível para atendimento, porque para a gente se sentir mais seguro é bacana, né, ter o acompanhamento de um profissional, de alguém que viveu, e é um processo de mergulhar dentro de si mesmo, de observar muita coisa. Também estou fazendo palestras sempre que me convidam, e estudando, escrevendo, me inspirando cada vez mais. Muito bom. Gente, vai lá. Um resuminho aqui, como é que está aí o tempo? Fê? Pode ir. Um resumozinho assim que tem no livro do Hammer, só para trazer uma informação para vocês. O Hammer, ele tem um livro que, né, que o título é AIDS, a doença que não existe. Então, esse livro só tem em alemão. Eu consegui esse livro, traduzi, estudei. Então, assim, tem muita coisa bacana nesse livro. Ele traz tudo explicado, né, para a gente entender o que é que realmente está por trás. Ele traz um resumo aqui de algumas coisas que eu, estudando aqui, reestudando, mexendo nas coisas, ele trouxe um resumo assim bem legal. Alguns pontos que são interessantes, que eu vou deixar aqui para quem está assistindo contemplar, né? Observe, né, esse lugar, né? Não existe uma sintomatologia obrigatória numa infecção por HIV. Se você comparar com sarampo, com rubéola, não existe, não é obrigatório. Que tem aí
que tem a doença A, B, C ou D. Não. No sarampo e na rubéola, o sintoma já se sabe qual é. E também você tem que olhar o que é que está por trás. Né? Ele fala também que é fase sarampo e rubéola é fase PCL após conflito de separação. Né? Ponto 2, não se encontra o vírus em pacientes com HIV. Né? Com HIV em estado de AIDS. Se você fizer um exame buscando encontrar o vírus, você não encontra. Né? Você encontra o anticorpo. Né? O anticorpo que está relacionado ao exame de HIV. Mas o vírus mesmo você não encontra. Os linfócitos T. Nenhum fragmento de vírus é fagocitado. Suposto ter um vírus do qual existem cópias inteiras. Nem mesmo em pacientes com AIDS. Né? Transcriptase reversa não causa AIDS, pois ele é encontrado em nós em todos os processos metabólicos. O CDC americano, que tudo isso vem de lá, né, presumiu rapidamente que o HIV era a causa da AIDS, antes mesmo do primeiro artigo americano sobre AIDS. Em 1984, pediu-se a patente do teste, antes mesmo do primeiro estudo científico. Então, assim, para que essa pressa? Será que está tudo de acordo, né, como manda a ciência? Então, questionem, né? E assim, ó, o que ele diz aqui, uma vez que não há sintomas próprios da AIDS, isso é uma porta aberta para arbitrariedade médica e diagnóstica. Uma vez que não há sintomas próprios. A pessoa, né, a arbitrariedade médica e diagnóstica, ela vai definir o que é que tem ali, né, já que não tem um sintoma específico. Né? Se você tem um câncer, uma pneumonia, um sarcoma, uma diarreia, uma demência, uma doença fúngica, seu exame é HIV negativo, tudo bem, são doenças conhecidas, você vai viver o processo de cura. Se você tem todas essas doenças e um HIV positivo, é a AIDS, está lascado, vai morrer, já está em fase terminal. Tudo por conta de um exame positivo. Se não tem um exame positivo, a pessoa ela vai conseguir se curar, né, daquela doenças, viver o processo da doença, né? Somente aqueles que sabem que são HIV positivo ficarão doentes com AIDS, ou quem quer que acredite, né? Quando uma pessoa está ali se recuperando e você não fala de um exame HIV positivo, ela vai se recuperar do jeito A. Se você fala ou traz o exame, ela pode ser que ela nem se recupere pelo impacto. Do né? diagnóstico. Então, tem a ver com o diagnóstico. Né? Ele traz também chimpanzés, embora HIV positivo, nunca ficaram doentes. Nunca nenhum sintoma de AIDS. Tudo está no PSP. Tudo está não, mas aí vão falar que é o chimpanzé, não tem nada a ver com o humano, que aí funciona diferente no corpo deles. Só tem um último aqui, deixa eu ver se é... essa aqui é bem legal. AIDS. Estranho que seja uma doença viral, pois ela se comporta de maneira completamente diferente de todas as outras chamadas doenças virais, que também não existem, porque são verdadeiras, sempre considerando a pessoa ter sobrevivido se o teste de anticorpos se tornou positivo. Então, assim, eu estava dando exemplo recentemente da rubéola, do sarampo, elas se comportam de um jeito, né? E a AIDS também é um vírus que se comporta completamente diferente. Como é que pode? Se é tudo doença viral. Então, ficam esses questionamentos, né? Para você estudar e buscar as coerências. E por que não mergulhar um pouquinho num conhecimento novo para ver se faz sentido e comprovar no seu corpo. Então, exato, façam as suas próprias experiências, encontrem as suas próprias respostas, mas não aceitem respostas prontas. Exatamente. Nem a nossa. Esse é o melhor convite. Gente, então, agradecer aqui o Prendinu, por tudo que ele trouxe, então, tanto de uma parte técnica quanto a experiência dele, do diagnóstico, a cura dele dentro do HIV. Agradecer a Fê,
mais uma vez aqui a gente juntos, na mesma casa, em quartos separados, para fazer no Instagram diferente. E reforçar o convite para a aula O Sintoma Não Te Define, no dia 25 de maio, às 20 horas, na Rede Vizinha, lá no nosso canal. Chamado YouTube. Gratidão, meus queridos. Muito obrigado. Viu? Obrigada, meu querido. Maravilhoso. Obrigada a todo mundo Muito que esteve obrigado. aí com a gente, a todo mundo que vai assistir depois. Gratidão a todos. Se vocês tiverem Isso. dúvidas, podem acessar o Alfredo, ou o Fê, ou a mim, tanto no Instagram do Prende Nu, quanto do Alinhamento Biosistêmico, quanto do Seja Você a Diferença. Gente, obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau.